seja bem-vindo! Nesta aula, nós vamos fazer uma revisão de alguns pontos importantes sobre equilíbrio químico e depois nós vamos resolver alguns exercícios. Vamos começar? A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente pensa em equilíbrio químico é que nós estamos falando em reações reversíveis. As reações reversíveis são identificadas por essa dupla seta na equação química, que representa uma reação. Essa dupla seta quer dizer que os reagentes se transformam em produtos e os produtos se transformam em reagentes constantemente, ou seja, a reação não acaba. O que é importante a gente lembrar é que as velocidades de transformação de reagente em produto e produto em reagente, elas são iguais. Mas as concentrações de reagentes e produtos não são necessariamente iguais, e sim constantes. Vamos ver uma simulação? Aqui nós temos em azul esse N2O4 e aqui nós temos em rosa o 2NO2. O reagente que está em azul está com uma concentração alta e o rosa, que é o produto, ainda está em uma concentração igual a zero. Ainda não há a formação de produtos. Quando a gente coloca isto para entrar em equilíbrio, repare no que acontece. Nós temos que a curva azul, ela vem diminuindo, e a curva rosa, que é o de produto, ela sai do zero e ela vai aumentando. Repare que as velocidades com que essas coisas acontecem, elas são velocidades iguais. Veja só, ó, a velocidade com que um se forma e o outro também se forma, ela é igual. Mas repare que a concentração, ela é constante, ó. Ela desce e permanece constante. A do produto, ela aumenta e permanece constante. Vamos ver de novo, ó. Velocidades iguais, certo? Mas as concentrações, elas são constantes, ok? Então, não confundam isso. As velocidades são iguais, mas as concentrações não são necessariamente iguais, e sim, elas são constantes. Tudo bem? Outra coisa importante quando a gente fala em equilíbrio químico é o cálculo da constante de equilíbrio, que é o Kc. Suponhamos que nós temos este N2O4 se transforma em 2NO2. Como que nós fazemos para descobrir o valor da constante de equilíbrio? Bom, o valor da constante de equilíbrio, que é o K ou Kc também, ele é dado pela multiplicação das concentrações dos produtos elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela multiplicação das concentrações dos reagentes, também cada concentração elevada ao seu devido coeficiente estequiométrico, tá? Então, nada mais é do que produto dividido por reagente. Neste caso, nós temos que a constante de equilíbrio vai ser a concentração de NO2, que é o nosso produto, elevado a 2, porque é o coeficiente estequiométrico aqui dessa substância, dividido pela concentração de N2O4, que é o nosso reagente, ok? Outra coisa importante quando a gente fala de equilíbrio é sobre o princípio de Le Chatelier, ou sobre o deslocamento de equilíbrio. O princípio de Le Chatelier diz o seguinte: quando a gente exerce alguma ação em um sistema em equilíbrio, ele vai tentar se reorganizar de modo a restabelecer o equilíbrio. Ou seja, por exemplo, se eu tenho esse sistema aqui e eu acrescentar algum reagente, ele vai se reorganizar de modo a consumir aquele reagente que eu acrescentei. Ou seja, ele vai consumir e vai produzir mais produtos. Então, por exemplo, se eu adiciono moléculas de A, ele vai produzir mais produtos, ok? Então, se eu acrescento o reagente, ele desloca no sentido de formar produtos. O princípio de Le Chatelier, ele vale para concentrações, como foi o caso aqui mostrado nesse esquema, e ele vale também para fatores como a pressão, o volume e a temperatura. Agora, vamos fazer alguns exercícios? Bom, o primeiro exercício diz assim: suponha uma reação química genérica do tipo A mais B, dando AB,
que é iniciada com 2 mols de A e com 2 mols de B. Se, após atingido o equilíbrio químico, a quantidade de A existente no sistema for de 0,5 mol, a constante de equilíbrio será. Então, ele está perguntando qual é o valor da constante de equilíbrio, que é o nosso Kc. Para resolver esse tipo de equilíbrio, nós fazemos da seguinte maneira. Copiamos a equação que nos é dada. Ok? E aí, nós fazemos o seguinte. Fazemos uma tabela aqui nós escrevemos início, aqui nós escrevemos reage, forma, e aqui nós escrevemos equilíbrio, ok? No início, eles nos diz que de A nós temos 2 mols, de B nós temos também 2 mols no início, e do AB nós temos 0, porque a reação ainda não aconteceu. E aí ele diz que no equilíbrio nós temos 0,5 do A, então nós temos 0,5 do A. E ele quer saber qual é o Kc. Nós sabemos que o Kc é produto dividido por reagente, tá? Então, neste caso, Kc vai ser AB, concentração do AB, dividido pela concentração do A, vezes a concentração do B, que são os reagentes. Nós temos que AB nós ainda não temos, então nós temos que descobrir. Mas nós já temos do A, que é 0,5. Então, falta descobrir qual é a concentração de AB no equilíbrio e o do B também no equilíbrio. E como que nós fazemos isso? Nós preenchemos essa tabela. Então, nós pensamos da seguinte maneira. Se aqui no equilíbrio sobrou 0,5 mol do A, quer dizer que quantos mols de A reagiram? Então, nós pensamos, no início eu tinha 2, e no final, que né, no equilíbrio, me restou 0,5, então quanto de A que reagiu? Nós temos que pensar, 2 menos quanto que me faz sobrar 0,5? É 1,5, certo? Porque 2 menos 1,5 me dá 0,5. Então, 1,5 mol de A reagiu nessa reação aqui. Da mesma maneira, se o A, a proporção é de 1 para 1 para B, então 1 de A reage com 1 de B, então aqui no equilíbrio eu também vou ter 0,5 do B, porque também vai reagir 1,5 do B, ok? Se todos eles têm uma proporção de 1 para 1, e eu estou reagindo 1,5 do A e 1,5 do B, eu vou formar também 1,5 desse AB, porque se eu tenho 1,5 de A e 1,5 de B, eu consigo formar 1,5 do conjunto, que é AB. Logo, aqui no equilíbrio, eu vou ter 1,5 deste AB aqui. Dessa maneira, nós encontramos todos os dados que nós precisamos. E aí, é só substituir lá na fórmula do Kc. Então, concentração do AB nós encontramos, que é 1,5. E aqui do B, nós também encontramos, que é 0,5.
tá? Se a gente fizer isso na calculadora, façam isso, nós vamos chegar a um resultado de 6. Então, o KC tem um valor de 0, tem valor de 6, o que nos dá a resposta aqui nesse exercício, que é o item E. Vejam este outro exercício aqui. Considere os dados abaixo referentes à reação seguinte: 2CO mais O2, formando 2CO2. E ele nos dá esta tabelinha aqui. Ele diz que no início nós temos 0,8 mol de CO, 0,6 de O2 e nada de CO2. E no equilíbrio nós temos X de CO, Y de O2 e 0,2 mol de CO2. E ele quer saber, né, os valores de X e Y são, respectivamente. E ele nos dá essas opções. Então, ele está procurando os valores de X e de Y. De novo, nós vamos fazer uma tabelinha, tá? Então, como nós fazemos isso? De novo, copiamos lá a equação que ele nos dá, que é 2CO mais O2 produzindo 2CO2, ok? E aí, nós fazemos a tabela. Colocamos início, reage e forma e equilíbrio. E preenchemos com os dados fornecidos. Então, ele fala que no início nós temos 0,8 de CO, então 0,8 de CO, 0,6 de O2 e 0 de CO2. Ele também nos informa que no equilíbrio nós temos 0,2 de CO2. No equilíbrio nós temos esse 0,2 de CO2. E aí ele não nos informa mais nada. E ele quer encontrar, ele pergunta, né? Qual é o valor de X? Qual é o valor de Y? Então, nós temos que preencher esta linha aqui para poder encontrar os valores de X e de Y. Como que nós fazemos isso? Nós pensamos da seguinte maneira. Se aqui no equilíbrio eu tenho 0,2 de CO2, então quer dizer que eu formei 0,2 de CO2. Tudo bem? Agora, nós temos que encontrar esses valores aqui. Como que nós fazemos isso? Nós olhamos a proporção dessas coisas. Por quê? O CO2, ele é 2 para 1 para 2. Então, nós, né, nessa equação aqui, nós temos uma proporção de 2 para 1 para 2. Ora, isso vai nos ajudar a resolver o exercício. Por quê? Se aqui eu tenho 0,2 e a proporção é 2 para 1 para 2, então aqui, ó, nesse 2CO, eu também vou ter, reagindo, um valor de 0,2 mol, porque a proporção é a mesma, é 2 para 2. Se aqui eu formei 0,2, quer dizer que aqui reagiram 0,2 mol. Tudo bem? Da mesma maneira, se aqui é 2 para 1 para 2, e nessa daqui eu tenho 0,2 sendo reagindo, né? Aqui, como é a metade na proporção, ó, é 2 para 1, então aqui o valor que reagiu vai ser a metade.
vai ser 0,1. Tudo bem? Porque é 2 para 1 para 2. Se aqui reagiu 0,2, se aqui formou 0,2, aqui vai ser a metade, porque o coeficiente estequiométrico é 1, a proporção é 1. Então, vai ser a metade desse valor, de 0,2, que vai ser 0,1. Dessa maneira, nós conseguimos chegar neste resultado aqui. Por quê? Para achar o valor de x, nós fazemos o 0,8, que eu tinha lá no início, 0,8 menos 0,2, que foi o que reagiu. 0,8 menos 0,2 vai me dar 0,6. Da mesma maneira, nós fazemos para esse y. Se no início eu tinha 0,6 e reagiu 0,1, eu vou ter aqui um valor de 0,5. Tudo bem? Então, desta maneira, nós encontramos o valor de x e nós encontramos o valor de y, que é 0,6, e 0,5, que nos dá a resposta B. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da nossa aula. E muito obrigada!